índice. Vamos ao índice. Quero agradecer a Deus por mais um mês de sessão legislativa que se inicia hoje, instante em que justifica a ausência do vereador Ilvanei Pereira da Silva Pros, motivado por consultas e exames médicos deste. Quero cumprimentar e agradecer aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. As pessoas que se fazem presente no plenário, meus pares, muito obrigado pela presença. Consulta ao segundo secretário, vereador Vando Alves Farinha, PROS, sobre acerca de existência de quórum. Presidente, está presente o vereador Renato, vereador Genair, vereadora Camila Borges, vereador Rodrigo Belém, vereador Vando da Saúde, vereador Rosimar, vereador Nilton, vereadora Neuza Diniz. Quórum suficiente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou-se o segundo secretário, vereador Vando Alves Farinha Pros, que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 31ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, a fazer a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Solicita a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges Avante, para fazer a leitura da ata da 30ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h14 do dia 30 de agosto de 2022, no plenário Clarindo Bode Araújo, teve início a 30ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pela vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por encerrarmos com êxito este mês de sessões legislativas, destacando que muitas matérias relevantes de interesse da comunidade foram tratadas pelos senhores vereadores neste mês de agosto do ano de 2022. A senhora presidente cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E desta forma, havendo o número regimental, declarou aberta, sob proteção de Deus, a 30ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Ilvanei Pereira da Silva a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para a leitura da ata da 29ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, após os corrigidos erros de digitação existentes em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado assim pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes da pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 30º dia do mês
de agosto de 2022, a senhora presidente, entendendo que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, senhor vice-presidente, vereador Rodrigo de Belém, vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, a senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiano Borges, e finalizando o discurso, o vereador Vanei Pereira da Silva. E não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 12, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 6 de junho de 2022, que institui no município de Abadiânia a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e de outras providências. Na votação, a senhora presidente colheu por unanimidade a aprovação definitiva do projeto de lei número 12 de 2022, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Ainda nesse laborioso dia, a senhora presidente inaugurou a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 20, de autoria conjunta da vereadora Camila Cristiano Borges, Fernanda Boeira da Silva Vieira e da ilustre vereadora Neuza Jacinto Diniz, datada de 1º de agosto de 2022, que declara a festa em honra a Nossa Senhora da Abadia em São Roque, patrimônio cultural e material histórico do município de Abadiânia. Na votação, a senhora presidente colheu por unanimidade a aprovação definitiva do projeto de lei número 20 de 2022, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Empregando a margem necessária aos trabalhos legislativos desse dia, a senhora presidente concedeu o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiano Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 13 de 2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 6 de junho de 2022, que institui no município de Abadiânia, Goiás, o programa Banco Municipal de Materiais de Construção e da outras providências. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou discussões em relação ao projeto de lei número 12, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-lo pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que manifestaram o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, na condição de autor da proposta. Manifestou também o vereador Rosemar José da Silva, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, a senhora primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, o vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento e, finalizando o discurso, o senhor segundo secretário da mesa, o vereador Vando Alves Farinha. Diante da inexistência de outras manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 12 de 2022, estando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Para o prosseguimento do labor legislativo desse dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 17 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de mútua cooperação com o Instituto Evaldo Plod, IEL, e dá outras providências. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 17, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizar por prazo de até 10 minutos, oportunidade em que nenhum dos edis se manifestaram. Diante da inexistência de manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 17, estando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. No prosseguimento da análise das matérias pautadas para esta data, a senhora presidente convidou a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiano Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei número 19, subscrito por todos os ilustres vereadores e vereadoras, eleitos para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, datado de 1º de agosto de 2022, que institui no município de Abadiânia a Semana Municipal de Conscientização, Combate e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual nas Relações de Trabalho. Encerradas as leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 19 de 2022, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que nenhum dos vereadores se manifestaram para a manifestação. Por não existir
interessados a manifestar-se, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 19, de 2022, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Encerrando as matérias pautadas para deliberações desta data, a senhora presidente convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico, leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em relação ao projeto de lei número 21 de 2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 3 de agosto de 2022, que institui no município de Abadiânia a Semana da Educação Financeira nos estabelecimentos escolares da rede pública municipal e de ensino, e da outras providências. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 17, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderam utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que se manifestaram o senhor vice-presidente Rodrigo Gomes de Belém, na condição de autor da proposta, o segundo secretário, o vereador Vando Alves Farinha, diante da inexistência de manifestações, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém. Só um instante. E diante da inexistência de mais manifestações, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, diante da ausência momentânea da senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 21 de 2022, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. O senhor vice-presidente, realizando o labor desta Casa de Leis neste dia, concedeu o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do projeto de lei número 23, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de agosto de 2022, que altera dispositivos da lei número 912, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2025 a 2025, de 2022 a 2025, do município de Abadiânia. A senhora primeira secretária da mesa verificou e obteve autorização unânime dos seus iguais para a leitura apenas parcial do projeto de lei número 23, na medida em que o composto, em sua maioria por planilhas, e por ter sido disponibilizado eletronicamente a todos os vereadores, além, é claro, de poder ser disponibilizado na forma impressa a todos que manifestarem essa intenção. Ao término da leitura parcial, o senhor vice-presidente encaminhou a matéria à assessoria jurídica desta Casa de Leis e comissões permanentes do Poder Legislativo para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Às 10 horas e 55 minutos, o vereador, senhor vice-presidente, após desejar o seu bom dia a todos, convidou seus pares, bem como toda a população, para prestigiar a galinhada beneficente realizada em prol da realização de cirurgia bariátrica pela senhora Denise Antônio da Silva, presente ao soberano plenário, a realizar-se no dia 10 de setembro de 2022, no pátio da Igreja Matriz, a partir das 11 horas, inclusive na modalidade de delivery, pelo valor limitado de R$12, bem como lembro toda a população acerca da palestra Alimentos Confiáveis desde a produção até a comercialização, em uma parceria da Câmara Municipal de Abadiânia com o Serviço Senat, a realizar-se no dia 2 de setembro de 2022, a partir das 19 horas e 30 minutos, nas dependências do Poder Legislativo local, com o fornecimento de certificado aos presentes ao término das palestras, instante em que encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, lavrei esta ata contendo 5 laudas, digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura. Algum edil deseja retificar ou impugnar a ata? Somente corrigir erros. Exatamente. Não havendo nenhuma impugnação, a fazer, declara a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Pauta da 31ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª
da 16ª legislatura do ano 2022. Matérias da ordem do dia. Item. Primeiro, segunda votação do projeto de lei número 013/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que institui o município de Abadiânia, Goiás, o programa Banco Municipal de Construção e da outras providências. E segundo item, segunda votação do projeto de lei número 17/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de mútua colaboração com o Instituto Ilvaldo Lodi Yel e da outras providências. Item 3. Segunda votação do projeto de lei número 019/2022, de autoria dos vereadores Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressista, e Camila Cristiana Borges Avante, que institui o município de Abadiânia, Goiás, a Semana Municipal de Conscientização, Combate e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual nas Relações de Trabalho. Item 4. Segunda votação do projeto de lei número 021/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que institui o município de Abadiânia, Goiás, a Semana de Educação Financeira nos estabelecimentos escolares da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Item 5. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões, discussão da primeira votação do projeto de lei legislativo número 01/2022, de autoria do Poder Legislativo, que institui auxílio alimentação a vereadores do Poder Legislativo de Abadiânia, Goiás e da outras providências. Item 6. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões de discussão da primeira votação do projeto de lei complementar 05/2022, de autoria do Poder Executivo, que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás e da outras providências. Item 7. Leitura do projeto de lei número 024/2022, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício 2023 e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre. Alguém queira discutir a matéria? Alguém queira fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais colegas vereadores que se fazem presente em plenário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais, seja através do Facebook ou YouTube, aos servidores da casa que se faz presente em plenário. Gostaria, senhora presidente, de que a casa encaminhasse um ofício à Goinfra solicitando um prazo estipulado para o término, da construção da GO 474. Alguns moradores que se fazem presente naquela região têm nos procurado aqui na Câmara Municipal. Ontem eu estive conversando com o colega vereador Wanda e o vereador Samuel, e isso nos foi questionado. Então gostaria que a gente pedisse um parecer para a Goinfra, porque a população cobra de nós e nós temos que esse parecer para estar repassando para a população. Outra coisa também a gente gostaria de agradecer ao pessoal do governo do estado, por ter encaminhado mais aproximadamente 70 a 71 cartões do Mães de Goiás para a Abadiânia. Com isso, vai poder dar mais dignidade para a nossa população e também ajudar aumentar a renda do nosso município, porque esse recurso vai ser trabalhado dentro do nosso município, vai ser gasto dentro do nosso município nos estabelecimentos comerciais, alimentícios e farmácias. Isso é mais renda que está gerando para o nosso município. Então, a gente gostaria de agradecer também ao nosso governador e a equipe da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, por mais essa contemplação à nossa população de Abadiânia. Importante informar também hoje a população, que hoje vai estar acontecendo a entrega das carteiras de identidade para as pessoas que foram confeccionar a identidade no dia 23 de agosto. Hoje vai ser a entrega às 17 horas no prédio do NAF. Outra coisa também importante de se mencionar, a questão do loteamento, Zé Moché, que já está em tramitação, já foi feita a limpeza dos lotes. Então, em breve, a AGEAB está vindo com a equipe para fazer o estudo técnico e começar as construções. Estivemos lá e tivemos bons resultados, boas notícias. Então,
a gente almeja que em breve a nossa população vai poder, né, ser contemplada com essas 50 casas, né? No mais, senhora presidente, essas são as minhas palavras. Devolvo a palavra à senhora. Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Bom dia. Eu quero aqui manifestar também a respeito da construção do portal lá de Abadiânia Velha, que já está iniciando. Eu quero agradecer primeiro a deputada Leda Borges, que a emenda foi enviada através dela, e o senhor prefeito, né, que fez a licitação e andou, né, que está andando da melhor forma possível. Quanto às mães de Goiás, eu fiquei muito feliz, eu estava presente, né, da entrega daqueles cartões e vi a satisfação de cada uma, no olhar de cada uma. Eu sei o quanto vai ser útil e beneficente para aquelas mães. Quero parabenizar também a administração, devido eu pedi aqui que molhasse os pés de ipês. Está sendo feito, né? Estão cuidando, com o que eu estou vendo, sempre acompanhando. Os pés de ipês estão aí, né? A gente está vendo eles crescerem, porque se não cuidar, morre, né? Na verdade é essa. Então está sendo cuidado. Eu sei quanto vai ficar bonito a nossa avenida. Eu falo mesmo para Deus, me dê saúde, que eu quero ver todos floridos. Essa é a intenção, né? Então, só essas minhas palavras. Eu poderia agradecer, não poderia deixar de agradecer o secretário de obra, meu irmão, né, Odemar, que está ali empenhado também na construção do portal. E essas são as minhas palavras. E mais, muito obrigada, senhora presidente, pela palavra. Eu vou voltar a palavra. Alguém mais queira fazer uso? Vereador Renato. Bom dia a todos. Quero cumprimentar meus colegas edis, servidores dessa casa, todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Nessa oportunidade, senhora presidente, eu quero solicitar o envio de ofício para a secretária de saúde e também para o chefe do executivo, solicitando a lista, a relação de todos os medicamentos básicos que são fornecidos após o atendimento, após a triagem na unidade de saúde, no complexo de Abadiânia. E também se possível, nesse ofício, eu quero encaminhar também para o senhor prefeito, o chefe do executivo e a secretária, um novo ofício, ou até no mesmo ofício, solicitando explicação pela falta de materiais básicos, né, e a falta de medicamentos para a comunidade, para a população de Abadiânia. Eu presenciei pessoalmente no fim de semana, eu estive lá com a minha esposa, que estava passando mal, corpo ruim, gripe. Ela teve um atendimento pela triagem, pegou uma descrição de medicamento e nenhum desses do relatório tinha na unidade de saúde, nem de pirona, nada. Então, eu quero também, né, solicitar um outro ofício para a secretária pedindo uma explicação porque no final de semana um grande fluxo de pacientes solicitando atendimento, nós tínhamos apenas uma clínica geral, que essa clínica geral, durante seu plantão, ela estava atendendo uma paciente de obstetrícia, né, que no meu ver, não quero entrar na atividade profissional dela, mas no meu ver, esse atendimento poderia ter sido encaminhado para Nápoles, né, por situação de urgência emergente, via SAMU, e ela ter continuado na triagem, atendendo o fluxo de paciente que tinha lá na frente. Só isso, muito obrigado. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os novos edis, aos ouvintes da Rádio Capivari e também os que nos ouvem pelas plataformas sociais. Quero aqui
cumprimentar, mandar minhas condolências à família do seu Benedito Tidico, né, que faleceu nessa noite, ao Geleia, ao Sérgio, ao Divino, aos seus familiares, desejar a eles aí que Deus conforte os corações da família. E também eu quero aqui salientar aqui ao que o nobre vereador Rodrigo disse, relacionado às obras lá da GO 747, né? 474, que nós comentamos relacionado, vimos pessoas nos cobrando e perguntando se essa obra vai ser realizada até no início das chuvas. A gente pôde ir lá, eu fui lá 2 vezes, pude perceber que não entendo muito bem de obra, só quero dar continuidade aqui, reforço ao que o Rodrigo disse, que nem eu, ele, o Samuel, o vereador Samuel, questionamos a possibilidade dessa obra ficar pronta até no período chuvoso, que o pessoal já está na espera aí, na expectativa de ser inaugurada logo essa obra, e aí cabe o pedido para que seja cobrada a Boinfra mais rapidez nessa obra, para que logo o período chuvoso chega e essa obra deve estar concluída. Esse é o desejo e o anseio da população e das pessoas que usam essa GO. E o mais, encerro minhas palavras, presidente. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passo à ordem do dia. Inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei número 13 de 2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 6 de junho de 2022, que institui no município de Abadiânia o programa Banco Municipal Materiais de Construção e da outras providências. Colocando em votação, como vota vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Newton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Para o prosseguimento do labor legislativo, inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei número 17, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de mútua colaboração com o Instituto Evaldo Lodge e da outras providências. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Newton? Favorável. Como vota o vereador Renato? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Favorável. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Inaugura agora a segunda votação em relação ao projeto de lei número 19 de 2022, subscrito por todos os ilustres vereadores e vereadoras eleitos para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, datado de 1º de agosto de 2022, que institui no município de Abadiânia a Semana Municipal de Conscientização, Combate e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual nas Relações de Trabalho. Coloque em votação. Vereador Genair. Favorável.
Vereadora Camila. Favorável. Vereadora Neuza. Favorável. Vereador Newton. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Rosemar. Favorável. Vereador Samuel. Favorável. Vereador Vando. Favorável. Aprovado. Definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Finalizando a reapreciação de matérias, inaugura a segunda votação em relação ao projeto de lei número 21 de 2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 3 de agosto de 2022, que institui no município de Abadiânia a Semana de Educação Financeira nos estabelecimentos escolares da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Em votação, como vota vereador Genair? Favorável. Vereadora Camila? Favorável. Vereadora Neuza? Favorável. Vereador Newton? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Rosemar? Favorável. Vereador Samuel? Favorável. Vereador Vando? Favorável. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias à sua sanção. Convido a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei legislativo número 1 de 2022. De autoria da ilustre mesa diretora do Poder Legislativo Local, datado de 23 de agosto de 2022, que institui auxílio alimentação a vereadores do Poder Legislativo de Abadiânia, do Estado de Goiás, e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 1 de 2022. Do relatório, a vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 1 de 2022, de 23 de agosto de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do Poder Legislativo, que institui auxílio alimentação a vereadores do Poder Legislativo de Abadiânia, Estado de Goiás, e da outras providências. O projeto foi encaminhado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas, é o relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Legislativo local, por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade que foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e escorreita e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 25 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 13 dias do mês de setembro de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ. Vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ.
Comissão de Finanças e Orçamento. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei legislativo número 1 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que institui auxílio alimentação a vereadores do Poder Legislativo de Abadiânia, Estado de Goiás, e dá outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram os respectivos pareceres para a admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão, ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 13 de setembro de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Senhora Presidente, concluída a leitura. Inauguro neste momento a discussão da PL número 1/2022. Algum edil deseja fazer o uso da palavra? Senhora Presidente, como de praxe, quero aqui agradecer a presença da minha cunhada Naide e da minha sobrinha e afilhada Naide, que está aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigada. Algum edil deseja fazer o uso da palavra em relação ao projeto de lei? Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Vereador Genair. Não está presente. Vereadora Camila. Favorável. Vereadora Neuza. Favorável. Vereador Nilton. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Rosemar. Favorável. Vereador Samuel. Favorável. Vereador Vando. Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei complementar número 5 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de junho de 2022, que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia e dá outras providências. Abadiânia, Goiás, 5 dias do mês de agosto de 2022. Excelentíssimo senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei complementar número 05/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de junho de 2022,
que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências, levando-se algumas considerações. Considerando que o prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, encaminhou a esta Casa Legislativa no dia 28 de junho, próximo passado, o projeto de lei onde, após autorizado legislativa, segundo a sua mensagem justificativa, tem o objetivo de regularização da estrutura administrativa de modo de acomodar a nova organização em conformidade com as recentes exigências dos órgãos superiores, bem como as necessidades da administração municipal. Grifei. Antes de prosseguir, senhores vereadores, permitam-me recordar que o princípio da legalidade contida na Constituição Federal merece atenção especial do ponto de vista da administração. O município, por intermédio dos seus governantes, somente pode fazer aquilo para qual autorizado legalmente, ou seja, pelas normas constitucionais e infrainstitucionais, aquelas que decorrem, que são desdobramentos das primeiras e, no envolver da legislação do município, por meio da aprovação da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Vale registrar, senhores vereadores, que o tema organização, administração e execução dos serviços públicos encontram-se na disciplina do artigo 5º, 6º do inciso 13, desse 8º e o 84 seus parágrafos e inciso da Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 5º. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos e serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, observada a legislação estadual. Artigo 6º. O município compete prover tudo quanto diz respeito aos seus particulares interesses e ao seu bem-estar da sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições privativas. 8º, dispor sobre organização, administração e execução dos serviços públicos. E, artigo 84, a administração municipal é constituída dos órgãos integrados à estrutura administrativa da Prefeitura e das entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Primeiro, os órgãos da administração direta que se compõem a estrutura administrativa da Prefeitura se organizam-se condenam-se atendendo aos princípios técnicos recomendados ao bom desempenho de suas atribuições. Segundo, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município se classificam em: primeiro, autarquia, o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas de administração, da administração pública, que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa, financeira e desburocratizadas. Empresas públicas. A entidade dotada da personalidade jurídica do direito privado, com patrimônio, a capital do município, criado por lei para a exploração da atividade econômica do que o município seja levado a exercer por força das contingências ou conveniências administrativas, podendo revestir-se de qualquer das formas administrativas em direito. Terceiro, sociedade da economia mista, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica sob a forma da sociedade anônima, cujas ações são direito a voto pertençam-se à sua maioria do município ou à entidade da administração indireta. Quarto, fundação pública da entidade dotada da personalidade jurídica do direito privado, criada em virtude da autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução
por órgãos ou entidade de direito público, como autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos do município e de outras fontes. Terceiro, a entidade de que trata o inciso 9 do segundo adquire personalidade jurídica com a inscrição e a estrutura pública à sua constituição do registro civil de pessoas jurídicas, não se lhe aplicando-se as demais indisposição do Código Civil concernente às funções. Para que o assessor jurídico, a competência administrativa do prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, as atribuições com relação à matéria e à gestão, possa-se apreciação dessa casa disciplinadas pelos artigos 42, inciso 1, 3 e 2 e 61, incisos 9 e 14 e 30 da Lei Orgânica do Município. Assim redigidos, artigo, são a iniciativa, inclusive o prefeito, as leis que dispõem sobre: primeiro, criação, transformação, extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias, ou aumento de sua remuneração. 2. Serviços públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos de estabilidade e aposentadoria. Terceiro, criação, instrução e atribuição das secretarias ou departamentos equivalentes aos órgãos da administração pública. Ainda, o artigo 62 compete ao prefeito, entre outras atribuições, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos serviços. Prover o serviço de obras de administração pública, estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Sobre a necessidade de intervenção da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, no presente caso, senhores vereadores e Constituição Municipal da Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, definiu com o artigo 31, incisos 9 e 10º, que o artigo 31 compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive a dos serviços da Câmara. Criar, estruturar e conferir atribuições secretarias e órgãos da administração pública. Dito isso, Excelência, sobre a nossa ótica, não há que falar-se sobre a nossa ótica em votações legais e pretensão trazidas aos portáticos da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, pelo projeto de lei complementar número 005/2022, desde que a lei orçamentária vigente concede elemento típico do subtipo capaz de subsidiar os cargos criados, condicionar-se o caso de inexistências à necessidade da modificação do orçamento sob pena da improbabilidade administrativa. E neste particular, Excelência, registre-se que o projeto de lei complementar número 005/2022 é legal e é constitucional, é adequado e finalmente tem boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário dessa Casa Legislativa, que por emendas e por debates poderá até mesmo otimizar a propositura, notadamente, porque inclusive trouxe consigo a indicação dos elementos, tipos, subtipos constantes da lei orçamentária anual e serão utilizados para o socorro de despesas que cria, além de, claro, atender àquelas disposições contidas na lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 e em seu artigo 6º, inciso 1 e 2. Artigo 6º, a criação
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que ocorre aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração de ordenar da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Grifei. Por fim, somente para não furtar ao tema proposto, este assessor jurídico poderá que, salvo o melhor juízo, a respeitar-se as opiniões em contrário, eventual majoração de vencimentos de um ou outro cargo aleatório não feririam o contido artigo 37, inciso 10 da Magna Carta, na medida em que a virtude de alteração organizacional atribuiu-se aos certos cargos maiores responsabilidades e competência outras nas impostas na legislação anterior. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 005/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 24 de junho de 2022, que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás e da outras providências, motivo pelo qual pode se regularizar procedimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, quarto, a linha C do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 41, caput da Lei Orgânica Municipal, pelos novos vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Pereira da Silva, OAB Goiás, 16571. Concluída a leitura, presidente. Neste momento, coloco em discussão a PL número 5 de 2022. Alguém queira discutir a matéria? Não havendo quem queira falar, coloco em votação. Como vota vereador Genair? Favorável. Vereadora Camila? Favorável. Vereador Nilton? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Rosemar? Favorável. Vereador Samuel? Favorável. Vereador Vando? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do projeto de lei número 24 de 2022, datado de 22 de agosto de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e dá outras providências. Ofício número 167 de 2022. Senhora Presidente, a parte cumprimentá-la, sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 24, de 22 de agosto de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2023 e dá outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto, visto que ele é extenso, trata-se de planilhas e também considerando que a cópia está ao alcance de todos os novos vereadores. Acatada a solicitação. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões.
Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Desejo a todos um bom dia. Tirar foto, mas... Agora,